Agora você sabe que nós vamos conversar com o diretor executivo da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, para dizer o seguinte: nós temos uma questão aqui que o presidente Lula retornou com a questão do visto americano, né, do americano para ele entrar em território brasileiro. Isso era uma medida que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha derrubado, né, e ele retornou não só dos Estados Unidos, do Canadá também e também da Austrália. Não sei se já temos o diretor-presidente aqui, até para a gente já fazer a nossa primeira pergunta para ele. O Edson Pinto, acho que temos ele aqui. Tudo bem, Edson? Primeiro, obrigado por atender gentilmente a Gazeta do Povo, queria agradecê-lo e queria que você falasse então um panorama agora como é que fica o turismo, especialmente no estado de São Paulo, mas sobretudo em todo o território nacional, com agora essa obrigação aí do visto retornando para alguns países, especialmente os Estados Unidos. Muito bom dia, Lucas, alegria falar com você vocês vão me derrubar. E todos que nos acompanham. Nós que somos operadores do turismo no Brasil, Lucas, estamos muito preocupados e apreensivos com o que nós consideramos um retrocesso e uma contaminação das medidas tarifárias adotadas pelo governo norte-americano com essa questão dos vistos, que é muito mais antigo. A dispensa de vistos para australianos, canadenses e americanos foi garantida por meio de um decreto em 2019, do então presidente Jair Bolsonaro. Em 2023, aí um novo ato já do presidente Lula revogou esse decreto, mas teve a vigência postergada justamente por pressão do nosso setor por duas oportunidades. Então, é importante também, Lucas, a gente analisar um pouco a questão do que é o princípio da reciprocidade, né? Que ele é um instrumento que orienta as relações entre pessoas e entre nações, e ele pode ou não ser aplicado em diversas situações, como no direito internacional ou mesmo nas relações humanas. Ocorre que nenhum princípio é absoluto, e ele pode sofrer restrições, porque a reciprocidade não é um dogma. Ela pode ser utilizada justamente para corrigir distorções ou excessos e equilibrar uma relação. E no caso da balança comercial do turismo, não há um ligeiro desequilíbrio, mas um abismo entre Estados Unidos e Brasil. E a dispensa do visto busca justamente tentar nos posicionar de forma um pouco melhor nessa relação. Então, mais uma vez, o turismo vem apelar ao governo e aos parlamentares governistas que reavaliem essa questão da reciprocidade nesse caso específico. Porque em 2024, os turistas estrangeiros deixaram no Brasil cerca de 7 bilhões de dólares com B de bola. É o maior valor da série histórica do Banco Central e representa um aumento de mais de 6% em relação a 2023. Por quê? Esse resultado tem sido tão consistente, Lucas? Porque nós estamos recebendo mais turistas ano a ano. Fruto de um trabalho que vem sendo feito pelo Ministério do Turismo, pela Embratur e pelo trade, pelos empresários do setor. No ano passado, o Brasil bateu o recorde e recebeu cerca de 6 milhões e 700 mil visitantes. Desses, 730 mil eram americanos, 95 mil canadenses e 50 mil da Austrália. Então, essa medida, se efetivamente não for renovada, vai afetar muito fortemente esse desempenho, assim como os 52 segmentos econômicos que orbitam o macro setor de turismo, que orbitam toda a atividade turística, que hoje está entre as 3 maiores geradoras de emprego do país. Promove desenvolvimento descentralizado em todas as regiões do Brasil, e não apenas nos grandes centros, e fortalece um sentimento muito forte de comunidade. Edson, queria saber o seguinte, se a federação já fez alguma projeção do quanto esse retorno da obrigatoriedade do visto para americanos, australianos e canadenses deve refletir no nosso turismo. Ainda é um pouco cedo para a gente ter esses dados, nós estamos ainda avaliando qual vai ser o impacto, que ele vai acontecer, não tem a menor dúvida, porque por mais que seja implantado um sistema digital de vistos, ele é sempre um fator burocrático e impeditivo, além da taxa, né?
E nesse momento a preocupação é grande, Lucas, porque existe esse agravante, que é nos parece um sentimento de uma necessidade de retaliar os Estados Unidos, de alguma forma. Mas isso é um equívoco grave, usar os vistos para isso, né? E rever essa questão não se trata de forma alguma de submissão ou de fraqueza do governo, mas de um ato de inteligência estratégica liberar os vistos, já que, se levado adiante, vai gerar prejuízos econômicos ao país e desestimular todo o turismo internacional. Porque é importante aí, a gente está embasado na realidade dos fatos e não em sentimentos subjetivos, né? O Brasil é um destino de longa distância para americanos, europeus e mesmo para asiáticos, que estão acostumados a um turismo de curta e média distância para o seu turismo de lazer. Já em relação ao turismo de negócios, existem destinos mais bem estruturados e mais seguros do que o Brasil, que tenta, de toda forma, crescer nesse campo, justamente pela atuação dos empresários do setor. Então, vamos analisar a realidade sem bravatas. Enquanto o Brasil, há anos, não consegue superar a marca de 7 milhões de turistas internacionais, o México, aqui pertinho, recebe 20 milhões. Os Estados Unidos, 72 milhões de turistas. E a França atingiu a marca de 100 milhões. Fazendo uma comparação aqui com um país que também é considerado um destino distante para americanos, europeus e asiáticos, vamos utilizar a Austrália como exemplo. A Austrália recebe quase 3 vezes mais turistas que o Brasil, porque tem políticas muito sólidas nessa área, enquanto o Brasil ainda patina nessa questão. Para você ter uma ideia, Lucas, em 2024, 2 milhões de brasileiros visitaram os Estados Unidos, enquanto apenas 1/3 de americanos visitaram o Brasil. Ou seja, além da balança do turismo ser deficitária para nós vamos passar a disputar turistas com a Argentina, com Chile, Colômbia, México e outros países que não exigem os vistos. Então nós vamos colocar ainda mais restrições numa situação que já é difícil. Então, para além das bravatas, não é um ato muito racional, mas emocional a adoção dessa medida. Edson, para a gente fechar aqui, queria saber se a federação abriu diálogo com o Itamaraty, ou pretende fazer isso, para mostrar o quão desastrosa pode ser esse retorno da obrigatoriedade do visto para canadenses, americanos e australianos. Esse diálogo existe há bastante tempo e agora foi aprofundado. Nós estamos em contato direto com o governo e com deputados federais e senadores, justamente para mostrar que essa decisão é equivocada, especialmente nesse momento, né, onde essa questão do tarifaço americano está contaminando esse debate de forma inapropriada. E nós temos uma expectativa de que o governo vai rever essa questão. Nossos ofícios já estão com os principais ministros também, e estamos fazendo um corpo a corpo nesse sentido, porque para que não haja esse retrocesso e o Brasil possa ter políticas muito sólidas, muito bem definidas no turismo, que é o setor que mais cresce no país atualmente. Edson Pinto, diretor executivo da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. Edson, queria agradecê-lo imensamente, sei que você tem uma agenda aí super atarefada na federação, gentilmente aceitou conversar com a Gazeta do Povo. Obrigado pelos seus esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, a Foresp está sempre à disposição e um bom dia a todos. Obrigado.